E atual, né? Por exemplo, isso é muito importante de ter essa consciência. Que ela é uma poder. Tá, para mim, por exemplo, hoje é o melhor modelo para se estudar esse tipo de coisa. A partir do momento que surgir um outro, eu sou o primeiro a estar batendo na porta, que seja, né, que tenha respostas melhores, métodos melhores, enfim. E a hipótese é que provavelmente isso vai acontecer, que a Conscienciologia ela é boa para responder todas essas nossas dúvidas hoje, né? E a gente trabalha para que no futuro hajam modelos e métodos melhores, né? Que haja evolução desse modelo, E assim sem, como há na ciência, e né? sem apego, né? Assim, Sem completo apego. por exemplo, o que eu vejo assim é que o sistema de uma crença, a pessoa que é da religião X lá, ou religião Y, tanto faz. Qualquer sistema de religião normalmente vem do berço da pessoa, né? Então, o que acontece? A pessoa nasce num contexto, num ambiente familiar, onde desde o momento que ela nasce, ela é ensinada que aquilo é a verdade, que o mundo funciona daquela forma, e depois ela cresce, quando ela tá na fase adulta, ela tem muita dificuldade de desapegar dessa visão de mundo, porque ela criou essa visão de mundo no berço familiar. Já E tem ela um tem laço afetivo até, tem um né? laço afetivo, então, quer dizer, existe até assim uma linha que fala o seguinte: a pessoa ela não muda de religião, ou tem assim muita dificuldade de abrir mão da religião, porque ela se sente até traindo os seus, né? Quer dizer, ela tem um comportamento até meio tribal. Assim, eu criei toda essa minha visão de mundo, isso a nível inconsciente até, né? Eu criei toda essa minha visão de mundo e numa tribo ali, onde eu amo muito aquelas pessoas, e se eu estiver abrindo mão disso, eu vou estar traindo essas pessoas, eu vou estar assim decepcionando essas pessoas. Então, isso eu já vi muitas pessoas assim que, por exemplo, elas seguem determinada religião, você começa a questionar, tanto é que por isso que fala, né, que religião não se discute. Eu penso diferente, eu acho que se discute sim, mas muita gente não quer entrar na discussão de religião porque se sente até ofendida, a pessoa fica muito na defensiva, porque ela começa a entrar em conflito com essas ideias que ela tem, que são formadas lá numa fase que ela tem um apego emocional muito grande a isso, e se você começa a questionar isso, você nem está questionando a pessoa, você não está questionando a crença dela, você está questionando todas as pessoas que vieram antes dela e que ensinaram ela dessa forma, então a pessoa se sente muito... Uma afronta a ela mesmo como pessoa. Você está afrontando ela e os dela, Pessoas que você né? ela ama. E se a gente parar pra pensar em todas as questões que a gente vê na sociedade, assim, as pessoas tendem a buscar todas as questões, estudos que só comprovem o que ela pensa. Então ela não quer questionar. É um tipo de viés. É um tipo de viés, exatamente. Então, assim, eu entro numa conversa que eu já tenho o que eu penso sobre aquilo. Então, imagina algo enraizado como isso que você falou, uma questão que é de muito tempo da minha família, que eu fui criado dessa maneira. A minha tendência é, não, eu não quero mudar de opinião. Sim. Eu quero só manter, a minha conversa é só para manter aquilo que eu já acredito. Não, e o que é pior, nos casos, né, do que eu estudo mais experiência de quase morte, aí é que vem o grande dilema da vida das pessoas. Por quê? Porque de repente ela tem uma experiência dessa de saída do corpo, e o que às vezes é muito chateia, que um dos sinais muito comuns na EQM é a retrocognição, quer dizer, memória de vida passada. Então a pessoa começa a rever cenas do que ela fez, de quem ela foi, tudo que aconteceu com ela no passado. E ela volta e ela às vezes escuta o pastor ou o padre falando: ó, essa vida aqui é única. Você vai pro céu, você vai pro inferno eterno. E aí a pessoa fica com um dilema que ela fala, e aí entra nesse conflito que você estava comentando. Que ela fala assim: mas peraí, como é que eu posso agora falar para as pessoas: olha, essa vida aqui não é Ela não sabe única? nem com quem conversar Não, sobre isso é isso. um ponto, mas fora o resto, tudo que ela viu, que às vezes ela viu, que ela percebeu, que estão falando ali para ela como uma verdade absoluta, ela fala: olha, isso aqui não é uma verdade absoluta. Tem até, acho que se não me engano, na série que você comentou, né, da vida após a morte, uma mulher que ela realmente nem. Ela falou que ela nem sabia o que fazer com aquilo e ela. Acho que o filho que ia morrer jovem também, né? Ela falou que, cara. Porque gera também, se a gente para pensar, uma questão que chamam de dissonância cognitiva. Exato. A partir do momento que você entra em um conflito de ideias, Que você tem que abraçar que você fala assim, tá, mas eu acredito aqui, eu tô vendo algo contrário. Então você precisa criar um subterfúgio, uma fuga para isso, sabe? Então, por exemplo, assim, vou dar um exemplo banal que eles até explicam da dissonância cognitiva. Você fala assim, pô, eu tô na dieta aqui, por exemplo. Eu tô de dieta e eu sei, eu não vou comer mais doce, e é isso aí, por exemplo. E aí você vai lá e se depara com um pudim. E você gosta muito de pudim. Naquele momento dá uma dissonância cognitiva. Você fala assim, pô, eu tenho uma questão, mas eu tô vendo outra que também, então aquilo mexe cognitivamente com você. Então eu tô trazendo um exemplo banal. E aí o que acaba fazendo? Subterfúgios para isso.
Ah, mas se eu comer esse pudim também não vai ter tanto problema, porque... Ah, mas eu mereço, né? Meu dia foi cansativo. Ou assim, o pudim ele não faz tão mal, ele não é tão ruim quanto o chocolate. Se eu tivesse comendo um chocolate, você sabe? É Coisa uma, nesse uma sentido. terceira, pra justificar uma... Porque a gente precisa fugir dessa dissonância cognitiva que é essa, opa, o negócio aqui apertou. Então imagina, eu acredito a vida toda em algo e tive uma experiência de quase morte. Tá, como é que eu explico isso? Alguém tem que me dar uma E resposta. como é que explica pra si mesmo? Não, né? aí é que tá, como é que ela vai. Há muitos, por isso que se calam. E aí é triste isso, É. eu acho. Ela passa a vida sabendo, olhando às vezes para aquela missa, para aquele evento, que ela tá ali pensando, não é isso aqui, mas ela não tem coragem de dar um não para a família ou de abrir o jogo. Tem gente que não fala por nada da experiência que teve. Às vezes até fora do corpo. Ele teve uma experiência lúcida, saiu do corpo espontâneo, mas jamais vai falar para alguém por quê. Vai criar tanto problema. Não, e outra coisa, Alexandre, até pegando nessa mesma linha que você está trazendo, é o seguinte: quantas crianças que têm parapsiquismo, que têm experiência assim, e ela não encontra no ambiente familiar espaço, ela não se sente confiante para falar, porque se ela falar, ela sabe que vão falar que ela é louca, que ela tá alucinando, que ela é isso e aquilo. Então, ela desde criança, ela já tem acesso a essa realidade, mas ela é assim, forçada a reprimir isso porque ela sabe que vai vir um Não, julgamento. talvez a criança seja eu acho que o resultado é isso, mas a criança, como ela é mais espontânea, ela acaba falando. Mas e as pessoas começam a julgá-la e a criança acaba se calando. Sim, sim, mas é um processo que acontece E com a ela criança, vai- porque assim, ela começa a expor. Não que ela sabe que ela vai ser mal vista, mas ela fala Não, mas espontaneamente. isso vai começa a se dar acontecendo aos conta. poucos. Aquilo é uma Isso vai experiência acontecendo. Ela como vai dando qualquer conta. outra nova na Porque vida. para né? pra pensar, imagina, a criança tem lá um parapsiquismo, ou tá lá vendo um familiar que morreu, que já dessomou, que morreu ali na casa, e vai lá e fala pra mãe, fala pro pai. A mãe e o pai não sabem lidar com aquilo. E como a mãe e o pai são a maior referência para aquela criança naquele momento, e ver que aquilo que ela tá falando tá causando medo no pai ou na mãe, Não, isso quando o pai não manda calar a boca, não fica irritado, Exato. você tá alucinando, você tá ficando louca. E aí a criança, fala assim, Vai, pô, aos é. poucos, vai se é bloqueando meu pai que é, isso. que é minha referência que tá falando isso, como é que eu vou falar que isso é real? Não, preciso reprimir, preciso... E aí coisas piores, né? Vou levar num lugar para fechar a mediunidade da Não criança. teve aquele caso do teu amigo que você Teve um falou? caso do meu amigo que era assim, era muito parapsíquico, ele via, enfim, a avó dele que já tinha falecido, assim, ele tinha um parapsiquismo muito, digamos assim, aberto, exacerbado, não sabia como lidar com aquilo. Quando ele falou pra mãe dele, a mãe dele levou ele num centro espírita para fechar o parapsiquismo dele. Então, Isso deveria estar na nossa Constituição como algo criminoso. E você se vê que fazer. muito do fato de a gente não ter isso de forma ostensiva, né, muito mais frequente, justamente porque o nosso ambiente, nossa cultura meio que vai dando uma reprimida nisso, né? Vai, Então, tá se é uma coisa que, por exemplo, você tem. É que nem outros comportamentos na vida. Você tem um comportamento, aquele comportamento é reforçado, você tende a repetir ele no futuro. E a mesma coisa eu entendo como parapsiquismo, né? Você tem alguma coisa que é reforçada, se a gente tivesse uma cultura que reforçasse isso, e a pessoa, né, a criança começasse a aprender que ela precisa investir mais naquela circunstância que ela percebeu alguma coisa, aquilo ia florescendo. Só que o que acontece é o contrário. Então você tem esses eventos que fazem uma punição do parapsiquismo e às vezes é o que você falou, o emocional da pessoa que bloqueia aquilo, não precisa nem levar em algum lugar. Você assistiu um corte do ConsciencioCast e para assistir o episódio na íntegra é só abrir o link na descrição aqui abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber a notificação dos próximos vídeos. Um grande abraço a todos.